Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal da Acessos. Este é o Acessos Podcast e hoje nós vamos conversar com o especialista em acessibilidade, em arquitetura e urbanística, o nosso amigo Augusto Fernandes. O Augusto é um cara diferenciado. Ele, por conta da sua deficiência, uma pessoa usuária de cadeira de rodas desde muito cedo, ele teve aí uma grande experiência e, para quem não sabe, contribuiu bastante com os Jogos Paralímpicos no Brasil. Nós vamos falar sobre este assunto, vamos falar sobre a vida do Augusto, os seus desafios, né, a sua luta e também as suas conquistas. Olá, Augusto, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite. E agradeço e gostaria de parabenizá-lo em relação a essa iniciativa. E estou aqui à disposição para que você e vocês possam me conhecer um pouquinho mais. Maravilha. Augusto, você da cidade de Goiânia, sempre esteve por aqui. Como é que foi a sua infância? Como é que foi assim o seu contato? Você desde cedo na área do desporto, um desportista, um atleta. Conta um pouquinho para nós. Bom, Antônio, eu tive uma infância maravilhosa, né? Eu tenho 2 irmãos e um irmão e uma irmã mais velha, né? Um irmão mais novo. E assim, sempre brinquei e convivi muito bem, né, com crianças, jogava bola, né, e brincava com aquelas brincadeiras antes da tecnologia, né, antes do advento da tecnologia. Então, trabalhava assim, não trabalhava, mas acompanhava muito bem a trajetória do meu pai também. Né, que era um engenheiro e que me inspirava diversas vezes e me buscava, né, assim, sempre tentando acompanhá-lo na trajetória aí da construção civil. Certo. E interessante até que eu, de uma certa maneira, tinha essa percepção, né, de obra, tinha uma percepção, né, de canteiro de obras, né? E de uma certa maneira eu comecei a observar e a trabalhar nessa questão, né? Então, trabalhar mentalmente. Seu pai ia para a empresa e você já ficava vendo ali ele desenhar, fazer os cálculos. Então você estava ali sempre por perto. Dono de empresa geralmente acompanha muita obra, né? Então viaja. E eu ia para a empresa, eu me recordo muito bem, de ficar cansado ali no dia, juntar 2 cadeirinhas, dormir na cadeira. Quando vê, acorda, cadê meu pai? Não, saiu. E aí eu tenho que ficar ali esperando, né? Esperando ele voltar. Né? Isso. Ô Augusto, e aí neste momento você já começou a se perceber e a ter o interesse pela engenharia? Sim. Nunca imaginei que pudesse fazer um outro curso que não fosse a engenharia civil, né? No caso. Certo. E aí vem por conta da engenharia, claro que aí você depois começa mais à frente discutir as questões referentes à acessibilidade. Mas antes disso, nessa época você era uma criança que não tinha deficiência, você acompanhava seu pai, brincava com seus irmãos, brincava no bairro que você morava, certamente brincava na rua. Naquela época as crianças brincavam na rua, empinava pipa, né, a raia, como chama por aqui, fazia aquelas brincadeiras de carrinho, de bicicleta, etc. Era uma convivência bacana com a criançada. Não tinha limites, né? Não tinha limites. A gente que dava limites era a mãe da gente. Mas era Jardim América, na época que não tinha asfalto. Então eu vivenciava ali a construção de asfalto e me recordo muito bem, Antônio,
que eles colocavam ali a rede de água, a rede de esgoto, Sim. né? E ficava aquele buraco e aquela tubulação passando. E a gente era corajoso ao ponto de entrar na tubulação para sair no outro lado. Olha. E era cheio de criança e uma delas tinha asma. Então você imagina o que a gente aprontava, né? E brincava de torrão de terra, né? E jogava torrão um no outro. Então era uma convivência maravilhosa. E eu não posso deixar de esquecer também, não posso me esquecer de mencionar as minhas férias, que basicamente eu ia para a fazenda do meu tio. Sim. E ali eu aprendi a tirar leite de vaca, a cuidar de bezerro, a cuidar de porco, a tratar de porco, né, a andar a cavalo, né, subir em cima de bezerro. Então era uma farra danada, né? E a gente, ao longo dos anos, ia crescendo e ia acabando ajudando o peão lá, né? E nessa ajuda para nós era diversão, né? E isso me fez despertar muito para esse lado também, né? De fazenda, desse lado, eu falo, cuidar da natureza em si, né? Observar a natureza. Isso me ajudou demais. Bom demais. Agostinho, em que momento é que acontece a deficiência na sua vida? Como é que foi este acidente? Enfim, conta um pouquinho para nós. Bom, eu entrei no judô porque eu apanhava muito na escola. Ah, você apanhava na escola. Aí minha mãe falou, não, eu vou colocar meu filho no judô para ele se defender. Para ele aprender a se defender. E aí, com 6 anos de idade, eu entrei no judô. Sim. E eu acho que eu nunca mais apanhei. Eu não me recordo, pelo menos. E o pessoal começou a me respeitar, porque quando você entra muito cedo no judô, você vai se graduando e as pessoas, quando sabem que você é faixa roxa, faixa verde, faixa marrom no judô, aí eles começam a, opa, não vou mexer com aquele ali, né? E você acaba criando uma musculatura, alguma coisa assim que acaba... E a fama também, né? Às vezes o cara não é nem tão bom assim, mas diz, olha, aquilo ali vamos meter com ele não briga com ele não. Exatamente. Né? Mas, isso. Então, eu entrei com 6 anos de idade, fiz judô por 13 anos, competia, gostava de competir, sempre fui um competidor. Já estava em que faixa? Eu fiquei, para você ter uma noção, 4 anos na faixa marrom, não fui para a preta, porque a academia onde eu frequentava não tinha uma relação amistosa com a federação. Desde aquela época, federação, confederação, né, não se davam muito bem. E aí, com as academias. Então, eu não tive a liberdade, né, ou a oportunidade de pegar a faixa preta. Mas isso para mim é irrelevante, sabe? Sim. Eu não dava aula lá, mas eventualmente a gente instruía muito as pessoas, né, que ali frequentavam. E foi assim, num treino de judô, por incrível que pareça, que eu sofri um acidente. Fraturei a 7ª cervical, que é uma lesão bem alta, né? E eu sempre brinco, né? Eu acho que Deus foi me preparando para isso. Não é nem brincar, né? A gente não menciona Deus brincando. Mas eu justifico para as pessoas o meu acidente em função da diferença de peso que tinha entre eu e o adversário. Eu pesava 66 quilos na época, o adversário 133. Sim. Então a diferença é grande, né? E aí eu consigo, para aquelas pessoas menos religiosas, né? Sim. Eu consigo explicar de alguma maneira. Uhum. Mas o fato é que no próprio treinamento, Antônio, a pessoa tinha mencionado para mim que tinha ficado 3 meses sem mexer as pernas
porque tinha dado uma de ponta numa rasura, né? Águas rasas ali. E aí teve alguma compressão na coluna. E eu até brinquei com ele, falei, rapaz, o que você está fazendo aqui então, né? Não, eu sarei e não tem mais nenhuma sequela. Inclusive, olha aqui na minha cabeça, ele mostrando aqui na cabeça dele, uma cicatriz de uma tração que tem que colocar para poder descomprimir, né? Fura a cabeça, coloca tipo um colar, um negócio fixado, né, na cabeça, e para poder dar tração. Põe peso puxando, né? 2 horas depois ali eu estava furando a cabeça, fazendo a mesma coisa. Então 2 horas depois? 2 horas depois. Então, e o acidente ele se deu, foi um golpe ou foi a queda? Foi lutando no chão. No chão. No chão. Eu estava basicamente com a cabeça entre as coxas dele. E aí ele tentou, a lembrança que eu tenho, né? Pode ser que até não tenha sido isso efetivamente, mas a lembrança que eu tenho é que ele tentou me virar e eu tentei girar para um outro lado e a cabeça não acompanhou o giro. A cabeça prendeu. A cabeça prendeu. E ali na mesma hora deu um estralo e a gente sente, né, uma anestesia, como se tivesse dado uma anestesia. E você já saiu dali direto para o hospital. Aí o pessoal já percebeu, né, na hora. Eu não desmaiei nem nada, não senti dor. Muitas vezes as pessoas imaginam que vai ter dor, né? Eu tive essa felicidade. E consegui, assim, de uma maneira, instruir, né, as pessoas, né, aqui e ali e tal, conversando. E foi chamado um médico, fez toda a imobilização, né, um colar cervical provisório. E foi quando eu fui para o médico, fiz cirurgia no dia seguinte. Aí depois eu fiquei por 11 dias no SARA, no neurológico, para depois ir para o SARA. 11 dias depois eu fui para o SARA. E Augusto, e como é que foi essa adaptação? Você estava ali com 18, 19 anos? 19 anos. É. E como é que foi essa adaptação, esse jovem cheio de sonhos, de planos, essa nova realidade? Em geral, as pessoas não têm convivência com pessoa com deficiência, então você certamente não tinha muita convivência com pessoas com deficiência antes do acidente, né? Porque quando tem, você já tem uma referência e tal. Como é que foi essa adaptação? Você demorou muito para se entender enquanto uma pessoa com deficiência? Antônio, acontece o seguinte, que foram várias fases, né? A primeira fase é uma lembrança que a gente acaba tendo, né? Eu tive a oportunidade, num colégio que eu estudei, de ter um cadeirante lá, mas não interagia muito com ele, né? E via meio de longe. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato da pessoa ter te preparado antes do acidente e falado, né? Aí você raciocina, bom, não é por acaso que o cara me falou que se curou, né? E estava lutando judô de novo. Então, acaba que vem aquela esperança, né? De que eu vou melhorar, e mesmo porque... Vou caminhar, que vou sarar. Mesmo porque, na mesma hora, eu sentia ainda, se pegasse na minha perna ali, eu sentia formigando, entendeu? Ou seja, não tinha sido uma lesão totalmente completa, né? E aí os médicos também falavam, né? Olha, a gente não sabe precisar, mas pode ser que você venha a voltar alguns movimentos. Então, eu fui para o SARA com a expectativa de sair do SARA sem cadeira de rodas, né? E aí foi todo um trabalho. E sendo que depois de um mês no SARA, começou a voltar um movimento. E o primeiro movimento que voltou foi do dedão do pé direito. Só o dedão mexia. Só o dedão, olha. E aí a terapeuta ocupacional na época olhava assim, eu falava para ela falava, não, isso é um movimento involuntário. Aí eu falei, então pede para eu fazer. Aí ela pediu, eu fazia.
Aí ela constatou, não, realmente, está voltando. Uhum. E aí foi toda uma progressão e tudo, né? Volta a adutora, só da direita, a esquerda estava preguiçosa ainda. Estava dormindo ainda. Estava dormindo ainda. Uhum. E aí foi quando eu saí do SARA de andador, 2 talas, né? E de uma certa maneira, né, com uma expectativa ainda de evolução. Sim. Porque geralmente são 8 meses, né, para você Uhum. verificar até que ponto vai voltar alguma coisa ou não. Uhum. Né? E de lá para cá é muito sofrido, porque andar de andador, andar de muleta, você não tem uma liberdade, né? Você não sabe exatamente o que assim, você não tem uma autonomia, na verdade. Você quer pegar alguma coisa, uma água na cozinha, você tem que pedir ajuda, né? Uhum. E aí a gente vai fazendo... E há 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, a cidade... muito mais barreiras do que hoje. Se hoje nós temos barreiras, mas há 30 anos atrás, bem mais. Isso, E aí, ó, eu comecei a querer entender um pouco de acessibilidade, assim, gotinhas, né, foram me dadas ao longo do tempo. E aí a primeira delas foi um fisiatra, né, que me atendeu lá, Cláudio Borges, não mais vivo hoje, e ele falava, vai ter algumas adequações que terão que ser feitas na sua casa, em função de acessibilidade e tudo, né? E ele falava do que existia nos Estados Unidos em termos de acesso e tudo mais, né? Uhum. E aí eu comecei a imaginar que eu poderia, de alguma maneira, interagir e fazer algumas modificações, né, com a cidade em si. Certo. Augusto, e a militância acadêmica, a faculdade, a vida estudantil, porque você, depois do acidente, já estava em idade aí de faculdade, como é que foi aí os desafios no curso de engenharia? Conte um pouquinho pra gente. Bom, eu sofri o acidente com 19 anos, eu era vestibulando na época, né? Uhum. E aí eu quando tinha sofrido o acidente, eu já tinha prestado um vestibular na Católica. Nunca imaginei que fosse mudar o curso, tá? Não cogitei das dificuldades que poderiam vir a acontecer para olhar a obra, né? Sabendo que é mais desafiador. Mas eu sempre imaginei que fosse fazer engenharia, ponto final. Sei. E aí, quando eu saí do SARA, faltava exatamente 1 mês para o vestibular da Federal. Foi quando eu liguei, na época eu fazia no Visão, no Macarrão. Falei com o Macarrão, vou voltar a frequentar, né, o cursinho. Como nós estamos aqui fazendo um podcast nacional, Visão é um colégio aqui de Goiânia que tem um curso, tem até hoje, né? Um preparatório para o vestibular, para a faculdade, não é isso? Isso. Exato, vamos lá. Sim. E o Macarrão era o professor, um dos donos, né? E aí, muito inspirador ele. E aí, na época, eu falei para ele acatou perfeitamente. Só que o cursinho, a sala era em cima. E aí eu tinha que subir carregado. Eu levava uma bolsinha de água, porque eu iria sentar ali na carteira, travesseiro nas costas, e só iria sair depois que acabasse, né? Que não descia para lanche nem nada. E encarava aquilo ali como um desafio. Sim. Né? Nem um pingo de revolta, nada. Meu foco ali era vestibular. E aí, por incrível que pareça, eu prestei a primeira fase. Na primeira fase, Antônio, foi quando eu percebi que pessoas com deficiência também prestam vestibular. Sim. Porque o ano anterior, eu tinha prestado em 5 faculdades e em nenhuma delas eu vi nenhuma pessoa em cadeira de rodas, cego, surdo, nada. E nessa oportunidade, a gente faz o vestibular numa sala separada
E aí foi quando eu percebi que eu não estava sozinho. Tinha outras pessoas com Outras deficiência pessoas. fazendo. Quais eram os cursos, interagir, perguntando, curioso, né? E quantas vezes as pessoas estavam ali, né? E essa é a minha 4ª vez, não sei o que e tudo mais. E aí passei para a segunda fase. Na segunda fase, eu fiquei sozinho. Eu fiquei lamentando, assim, pelo fato das outras pessoas não terem conseguido passar, né? Eu passei por essa situação, né? O ano anterior. E aí foi quando eu prestei ali o vestibular na companhia de uma fiscal, né? Era eu e ela. E a pressão, de alguma maneira, ali foi maior. Mas no segundo dia eu já interagi, já brincava, né? Falando para ela que tinha conseguido fazer a questão e tudo mais. Foi até marcante esse período. E final das contas, eu passei no vestibular da Federal. Olha. E aí o desafio agora era conseguir chegar até a sala de aula. Sala de aula sempre no andar superior. Ou tinha que ir no andar térreo, mas para chegar no andar térreo, você tinha que descer uma escada, atravessar o pátio, subir outra escada. Sem corrimão. Esse era o desafio, né? Ou seja, a universidade que não era para todos. Exatamente. Era só para quem caminhava. E você sabe qual era o meu lema na época, Antônio? Era eu me adequar ao meio, senão eu não sobreviveria. Pois é. Hoje isso está caindo aí. Caiu totalmente, né? Hoje o meio é que tem que se adaptar às pessoas. Exatamente. Mas eu tinha pelo menos essa possibilidade, né, Antônio? E com apoio familiar também, que foi, foi fundamental. E é que você ia para a faculdade certamente no seu carro. Se você vai de transporte público, ainda muito maiores os desafios. Nossa Senhora. E engraçado até que no Sara eu já começava a perceber assim que a necessidade que iria ter que ter o meu carro, uma adaptação no carro, né? Eu falei, eu vou ter que aprender a dirigir de alguma maneira. E aí foi quando eu fiquei sabendo que existia adaptação e tudo mais. E depois que o Paulinho, na época, foi quando eu tive o primeiro contato com ele, que fez a adaptação num golzinho que eu tinha. O Paulinho trabalha com adaptações, eu acho que com produção de cadeira de rodas até hoje em Goiânia, não é isso? Isso, ele é especialista aí em cadeira de rodas. A adaptação ele não faz mais. Alô, Paulinho, depois vou mandar a fatura aí para você patrocinar o podcast. Estamos falando bem de você aqui. Mas falar bem de Paulinho é bom demais. Gente boa. Muito amigo meu. Muito amigo meu. Sim. Então o Paulinho adaptou seu carro. E ele falou, Augusto, você pode ter aqui 3 aulas, tá? Aí eu falei, não, Paulinho, do jeito que você me explicou aqui, eu consigo dirigir agora. E aí... Já dirigia antes, né? Já dirigia antes. Mas era meio assim... a gente que é jovem na época, né? Mas tinha que abaixar uma alavanca para descer a embreagem, você mudar a marcha, subir a alavanca. Se você quisesse frear essa mesma alavanca, você empurrava. Era tudo na alavanca só. Tudo na mão ali, numa alavanca só. E girava uma bolinha aqui na mão, era o acelerador. Só que como eu já estava mexendo no pé direito, falei, não, eu vou acelerar no pé. Aí funcionou perfeitamente. E aí eu ia de carro para a faculdade, dava carona para 2 amigos, e era um mutualismo, né? Eles me ajudavam a carregar a mochila, esses negócios, até a sala de aula. Mas foi sofrido, porque aí eu tive que fazer como se tivesse que fazer um intensivão em São Paulo para poder aprender a sair do andador e ir na muleta. Né? Sim. Então não foi fácil essa transição. Você usava andador, passou a usar muletas. Porque andador você não sobe e desce escada, não tem jeito. Não tem como, né? Então, e você usou muleta por muito tempo? Até o 3º, 4º ano da faculdade. Porque aí depois foi para a praça universitária e lá já permitia ou já me dava condições de ir numa cadeira. E ao longo do tempo você vai vendo que você vai
caindo uma ficha, né? Não dá para não dá para eu viver sem uma cadeira de rodas, né? Eu cheguei num limite. E aí foi quando caiu a ficha, minha mãe percebeu também e falou, não, vamos comprar uma cadeira. Isso para mim foi assim uma sensação de alívio e liberdade. E o primeiro local onde eu fui foi num supermercado, pra você ter noção, Antônio. Porque o piso lisinho, né, como se estivesse andando numa neve, assim, deslizando, entendeu? Esquiando. Aí você disse, agora eu só quero a cadeira. Agora eu sou o Augusto, né, que mais livre, né? Isso. Agora a cadeira. Cadeira motorizada? Não, cadeira manual. Mas aí eu tocava e era espetacular essa possibilidade, né? Você usa cadeira manual até hoje, né? Até hoje. Porque aproveita também ali para fazer um exercíciozinho, né, Augusto? Mais ou menos faz, né? E depois eu tive essa mesma sensação, Antônio, depois que eu adquiri um equipamento que acopla na cadeira manual, que a torna uma cadeira motorizada, mas como se fosse um triciclo. Olha. Isso me deu uma autonomia, ampliou a minha autonomia, né? E nós estamos falando aqui cadeira motorizada, mas tem gente que chama cadeira elétrica. Eu disse, não, gente, cadeira elétrica é para matar a galera lá naqueles países que tem a pena de morte. Cadeira Pelo amor de Deus. Cadeira motorizada, né, Augusto? Exatamente. Muito bem. Augusto, então, a partir da cadeira de rodas, você passou a ter mais autonomia, passou a ir a mais lugares. Aí você precisou mais de rampa, né, Augusto? Exatamente. Aí, rampa muito íngreme. Não... né? Eu tenho uma história curiosa. Porque aí o esporte, eu nunca larguei, né? Sim. E aí fui fazer basquete. E aí no campus Samambaia... tem uma escola de educação física e teve lá um evento para desporto, não sei o que, e tinha uma rampa muito íngreme ali. E essa rampa não teria condições de você descer que não fosse empinado na cadeira. De costas? Não, você de frente empinado, empinar. Porque aí o seu peso vai para a tração na roda de trás. Se você não empinar, o peso vai para frente e você não tem freio e não consegue manusear a cadeira, né? Sim. E aí, Paulinho de novo, na minha frente, empinando e descendo. Eu falei, eu vou fazer o mesmo. Sabia empinar, mas não sabia empinar descendo rampa. E foi quando eu desci... E a cadeira... Virou. Não, virou aterrissando, né? E aí eu ia derrubar ele ali na frente. Com certeza. E aí veio um anjo, foi lá, me segurou, falou, calma lá, você não vai cair não. Foi uma pessoa que te segurou? Uma pessoa me segurou. Sempre aparece um anjo na vida da gente. Sempre aparece, né, Augusto? Muito bem. Augusto, nós vamos dar aqui um pequeno intervalo, né? Um pequeno intervalo para tomar uma água e a gente volta em 1 minuto com a segunda parte do nosso Acessos Podcast, em que nós vamos estar conversando um pouco mais agora, focando mais no trabalho, na luta pela acessibilidade, os desafios da acessibilidade arquitetônica e urbanística aqui no Brasil. Você que acompanha e que é um ator desta transformação diária que acontece na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. É rapidão, já voltamos. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo.
Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, Acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão. Muito bem, estamos voltando aqui com Augusto Fernandes, que é engenheiro e especialista em acessibilidade arquitetônica e urbanística. Augusto, você nos contava no bloco anterior que os desafios da universidade, dos ambientes por onde você passava, foram assim lhe fazendo despertar para o tema da acessibilidade. Você recorda qual foi assim o seu primeiro trabalho nesta área da acessibilidade arquitetônica? Recordo perfeitamente, Antônio. Aconteceu o seguinte, só retomando um item que é importante. Quando eu fazendo tênis em cadeira de rodas, eu tive a oportunidade de participar de um torneio em Niterói. E lá o José Batista, que era ex-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. João Batista. João Batista, exatamente. Isso. Ele, sabendo que eu fazia engenharia, me presenteou com a norma de acessibilidade, a 9050. A 9050. Foi a primeira vez que eu tive contato com ela. E eu achei super interessante, olhava, né, a norma em si, e até de uma maneira ou outra passei a estudar indiretamente, né? E aí me formei, e aí comecei a trabalhar no escritório do meu pai. Não tinha ainda nenhuma perspectiva em relação à acessibilidade, mas na época a engenharia civil estava em crise, né? Estava decadente. E aí, de alguma maneira, eu tinha que procurar alternativas. Sim. E um belo dia, eu fui numa clínica fazer uma consulta com o médico. E por incrível que pareça, eu tive que subir 2 degraus e o médico me atender embaixo, né? Ali caiu a ficha, ali eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. Ou era eu, ou era as edificações, né? E aí eu cheguei em casa, fiquei reflexivo em relação a essa questão. À noite me deu um insight assim, e eu falei, nossa, se aquela clínica está assim, eu observando as demais estavam na mesma situação, e logo já imaginei, nossa, calçada, rebaixamento de meio-fio, tem serviço demais para fazer. E aí no outro dia eu cheguei para meu pai, falei, pai, tive essa ideia aqui. E ele olhou para mim assim e falou assim, toca o pau, vai em frente. E aí foi quando eu comecei a buscar informações, sim, revivi a norma, já fiquei sabendo que no mês seguinte, ou 2 meses seguintes, ali na frente iria ter um congresso internacional de acessibilidade no Rio. Sim. E aconteceu ali no Rio Centro. E aí eu dei um jeito de ir, e aí comecei a estreitar laços, né, com pessoas no Brasil afora que estavam lidando com essa... Que militavam com o tema. A mesma causa. Sim. E aí fiquei sabendo que a norma de acessibilidade ia ser revisada. E aí eu falei, eu quero participar dessa revisão. E aí o pessoal falou, não, a reunião vai acontecer em São Paulo, assim, assim, assado. Falei, tá bom. Peguei um ônibus aqui, aí viajei à noite, cheguei lá, participei da reunião, terminou a reunião, fui para a rodoviária, peguei o ônibus de volta, e era meio corajoso, né? E disposto. Disposto. E fazia com o maior prazer do mundo. Uhum. E foi
quando eu comecei a oferecer o serviço, né? Na época não tinha tinha a norma, mas não tinha uma lei, né? Que obrigasse, né? Uhum. E aí eu comecei a oferecer serviço para todos os locais, né? As clínicas Igreja, que você conhecia, clínica, tinha oportunidade, eu estava falando. Uhum. Aí comecei a me engajar com CREA, envolver com CREA, porque nesse mesmo congresso internacional eu conheci um arquiteto cadeirante também, né, que trabalhava nessa área, dava aula na Universidade Federal de Minas Gerais. O Marcelo? Marcelo Pinto Guimarães. Marcelo, grande Marcelo. Aí eu me espelhei nele. Aí lançou aquela campanha. Como é? O inacessível é inaceitável. Inaceitável, exatamente. O inacessível é inaceitável. E aí eu levei a ideia para o CREA aqui, começamos a mobilizar, a propiciar cursos. Aí eu dei meu primeiro curso em 2003. Eu formei em 99, né? 2000 teve o congresso. 2003 eu já dei o primeiro curso de formação para arquitetos, né, sobre a norma de acessibilidade. Isso aconteceu no Sinduscom. Sim. E eu comecei a envolver o setor da construção civil também. Sim. E é uma bola ou um ciclo, né, sem fim, né, Antônio? Porque as pessoas, elas estão formando a universidade, saindo para o mercado de trabalho. Se não sabe acessibilidade, vai ter que ter alguma oportunidade na vida para poder aprender. E assim eu tenho procurado fazer. Augusto, você como profissional da área, usuário da acessibilidade, uma obra acessível fica muito mais cara do que uma obra inacessível? Depende muito da hora que vai ser feita, né? Pois é, se ela já sai, a acessibilidade já é pensada no projeto, no conceito, eu penso que... É menos do que 0,3% da obra. 0,3%. Entendeu? Então, e esse é o sonho de consumo dos militantes na área de acessibilidade. E eu estou tendo essa oportunidade de fazer isso agora, que é sair juntamente com a concepção do projeto, já sendo contratado e pensando na acessibilidade, entendeu? Então a GPL Construtora, a incorporadora, ela aqui em Goiânia, ela já está trabalhando nesse sentido. Então eu participo de reuniões com todos os envolvidos na área de projeto, desde arquiteto, engenheiro que trabalha na área de elétrica, hidráulica, né, a parte de luminária, né, todos impermeabilização. Então é uma equipe grande. Aí tem um coordenador de projetos que também ele absorveu esse conteúdo e acha importantíssimo. Então ali a gente tem a oportunidade de já ir mostrando, né, e conferindo no decorrer do projeto, né, essa questão da acessibilidade. Augusto, a arquitetura, a engenharia, por muito tempo, pensou apenas no desenho bonito, digamos assim, moderno, mas a modernidade ela não estava coadunada com o conforto. Hoje, como se fala muito mais em sustentabilidade, em respeito à diferença, essa coisa do conforto tem ganhado mais espaço e, sobretudo, naquele conceito que a acessibilidade não é apenas para pessoas com deficiência, mas aquilo que é acessível é bom para todas as pessoas, tendo ou não deficiência, é isso? Exatamente. E eu era muito pragmático, viu, Antônio? Sim. Eu olhava muito para a questão funcional e, de uma certa maneira, mesmo pela formação de engenheiro civil, né, eu não considerava tanto a estética. Era o oposto, né? Sim. Eu era o oposto. E hoje eu percebo que
a estética, a beleza, ela tem que fazer parte também. E né? que dá para fazer essa junção da beleza e do conforto. Perfeitamente. Né? Eu tive a oportunidade de ter tido, né, uma empresa que fabricava barras de apoio. Sempre foi assim, ideia de desenvolver também umas barras que combinassem com o ambiente, para quebrar aquele estigma de hospital, né? Onde as pessoas só viam aquela barra dentro de hospital. E, na verdade, não. Se você tem uma barra com design, né? Decorando o ambiente, né? Fica totalmente harmônico, né? A beleza em si ela é realçada e apreciada, né? E não deixa de ter a funcionalidade. Augusto, você também deu uma grande contribuição para que o Brasil pudesse sediar os Jogos Paralímpicos e trabalhou lá na Rio 2016. Como é que foi essa experiência? Você poderia nos contar assim, em rápidas palavras? Difícil, Sim, né? Difícil. Foram tantas coisas que foram feitas. Foi... Como é que surgiu o convite? Como é que você chegou lá? Bom, engraçado, né? Que essas coisas acontecem, não é a primeira vez que acontece comigo, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades. E eu estava dirigindo, o telefone tocou, eu atendi, parei o carro e foi prosseguir a conversa, até achando que fosse uma pegadinha, né? Eu falei, não, Augusto, você aqui é no Comitê Rio 2016, tem uma vaga aberta para coordenador de acessibilidade, gostaria de saber se você tem interesse. E assim, a pessoa estava aliviada de ter conseguido entrar em contato comigo, porque já tinha 3 meses que ventilava meu nome, quer dizer, não sabia nem o nome, sabia que existia uma pessoa em Goiânia que era especialista em acessibilidade. Bom, eu falei, cara, trabalhar com esporte e acessibilidade e transformar a cidade é tudo que eu queria na vida, né? Então, eu tive que abdicar de tudo que eu estava fazendo aqui, né? Deixei 2 empresas aqui. Foi uma virada de chave na vida, totalmente, hein? Totalmente. Eu falei, mas eu vou ter que ir. E fui para o Rio de Janeiro, morei lá 4 anos. Sim. Experiência espetacular, né? Conviver ali num comitê onde a inclusão não era somente uma palavra, era uma prática contínua, né? A gente trabalhava ali, e o meu braço direito, para você ter uma noção, era uma pessoa surda, né, que fazia leitura labial, um arquiteto, né? Espetacular a pessoa, tinha um outro cego jornalista, tinha outro síndrome de Down, tinha cadeirante, enfim, tinha mais de 120 pessoas com deficiência dentro de um comitê. Você cercado de profissionais com deficiência que estavam ali diariamente com os seus desafios, mas também com o seu grande trabalho em prol daquela causa de tornar o Rio de Janeiro, naquele momento, minimamente acessível para pudesse receber esses atletas do mundo inteiro. E assim, o desafio nosso era... Você coordenando todo esse processo. Grande responsabilidade, hein? Muito, muito. E a minha responsabilidade ali é na parte operacional dos jogos, né? Então, muitas vezes a gente explica, mas não é difícil de entender. Imagina o seguinte, tem um estádio de futebol, está pronto, né? Vamos lá tinha o Maracanã. No estádio de futebol vai ter tanto um futebol quanto a abertura e encerramento dos jogos, que é completamente diferente a operação. Sim. Então, ali tínhamos que tomar conta, desde a chegada dos clientes, quais eram os clientes? Tem o espectador, que é o cliente que tem maior quantidade de pessoas, né? Tem o atleta, tem a televisão, né? Os jornalistas, tem a imprensa, né? Tem
a família lá, que eles falam família olímpica ou família paralímpica, que são as pessoas vinculadas aos comitês organizadores, às confederações internacionais, né? Então, tudo isso aí, para cada um desses clientes, tinha uma rota diferenciada. Sim. E essas rotas tinham que ser acessíveis. Né? Então, desde do transporte desde o último transporte da chegada no local de competição até o local, o assento da pessoa, né? Então foi um aprendizado fantástico, né? A melhor experiência que eu já tive na minha vida, assim. Augusto, e qual a obra ali daquelas que foram feitas no Rio que você diz assim, esse aqui foi um desafio mais do que especial, face ali a complexidade, face os desafios impostos para que pudesse se encontrar uma solução funcional para a obra? Você lembra de alguma coisa assim? Bom, teve um desafio que eu digo hoje, que se não tivesse tido os jogos, não existiria essa obra, que é o metrô de ligação, né, da Asa Sul até o centro ali, né, da Barra da Tijuca até o centro. Então isso ali não teria acontecido. Mas isso eu não participei, não estava na lida, né? Isso era uma obra, né, complementar para que os jogos pudessem acontecer. Agora, eu vi uma transformação que me chamou muita atenção. Primeiro que eu convivi dentro de um comitê onde ele era feito de container, né? E era a primeira instalação temporária dos jogos. Sim. Né? Locados containers, que quando você entrasse ali, quando as pessoas que entravam ali nunca imaginavam que era container. E eu vi isso sendo construído, só não vi sendo retirado, né? Mas hoje não existe mais. Mas foi uma experiência muito interessante dessa maneira, viver. Agora, uma outra que era no Sambódromo. Sim. Que eu tinha um desprazer de passar ali ao redores ali do Sambódromo e perceber que o carnaval não levava legado. Ou seja, quantos anos tinha um carnaval ali, ou teve carnaval, e o bairro... E continuava inacessível. O bairro completamente jogado, né? Assim, as construções ali, né? Não tinha nem pintura, basicamente. E eu vi uma construção sendo feita ali, e a construtora remodernizando todas as calçadas, todas. E ali me chamou muita atenção, sabe? A possibilidade que tem, né, de transformação, principalmente de calçadas, que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? A gente, no mundo afora, não falo no Brasil, no mundo afora, a gente passa por essas dificuldades, né? E eu busco soluções, né? Já tentei de várias maneiras, mas não desisti, não. Estamos aí trabalhando para trazer uma solução que possa ser incorporada, né, e com a força aí da construção civil para ajudar a resolver esse problema, né? Augusto, os Jogos Paralímpicos, eles sempre ocorrem posteriormente aos Jogos Olímpicos. No Rio de Janeiro não foi diferente. Os atletas paralímpicos, eles usam as estruturas que antes foram usadas pelos atletas olímpicos. Não só a estrutura de moradia, de estada naquela cidade, mas também, muitas vezes, na maioria das vezes, muitas provas se dão no mesmo ambiente. Como é que foi esse processo de customização, vamos dizer assim, né? Para não falar aqui adaptação, desses espaços que agora iriam abrigar atletas com uma diversidade enorme de deficiências? Como é que foi isso? Bom,
A gente brincava... Estava tudo pronto? O que foi preparado para os atletas olímpicos já foi pensado com acessibilidade, conforme a gente conversou lá atrás, que quando o conceito já é de acessibilidade fica mais fácil, ou precisou fazer adaptações? É isso que eu queria colocar. O cenário, ou o desafio maior era a gente, na melhor maneira possível, já tornar o ambiente acessível para os dois jogos, né? Existe uma transição entre os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. Por quê? São eventos distintos, né? Patrocinadores distintos. Hoje, vários patrocinadores patrocinam os mesmos jogos, mas cada Olimpíada e Paralimpíada tem o seu patrocinador. Né? Então, há uma mudança completamente de look, né? Que são a identidade visual dos jogos em si, então por isso que precisa disso, né? E precisa ter também algumas adequações, porque nos Jogos Olímpicos não existe atleta com deficiência. Nos Jogos Paralímpicos existem atleta com deficiência, Exato. Principalmente nas provas. Então, na piscina, precisa ser pensado na arquibancada ali, onde os atletas vão ficar. Né? Então, durante os Jogos, na preparação, existia o projeto paralímpico e o projeto olímpico. Uhum. Projeto olímpico e paralímpico. E a transição. O que vai ser feito nesse período de tempo. Uhum. Né? Então, para você ter uma noção, na Vila dos Atletas, basicamente as barras de apoio já tinham sido fixadas. Certo. Entendeu? Uhum. E foi um desafio enorme. E até, assim, uma coragem nossa, né? Porque, de uma certa maneira, quanto menos problema a gente ocasionasse naquela edificação, problema que eu falo é ter que retirar as barras e trocar todas as cerâmicas furadas. Uhum. Né? Então, a gente optou por colar algumas barras, fizemos testes e tudo mais. Uhum. Né? Esse é um podcast à parte que dá para fazer só contando essa história. Vamos gravar outro dia aqui. Uhum. Mas é um case né, que enriqueceu bastante, né, todo esse trabalho. Mas, concluindo, a gente brincava, Antônio, que os Jogos Olímpicos era o evento teste dos Jogos Paralímpicos. Olha aí. Entendeu? Era o evento teste. É muito maior, né? Uhum. Mas tudo que tinha que dar errado já deu nos Jogos Olímpicos. Jogos Paralímpicos a gente ia aproveitar de uma certa maneira. Uhum. Né? E é isso mesmo. Uhum. O estresse é menor. Quem trabalha com maior felicidade. Né? Ô, Agostinho, do ponto de vista do legado, você considera que os Jogos Paralímpicos deixou legado de acessibilidade na cidade do Rio de Janeiro? Bom, a proposta inicial do legado, né, ela estava toda desenhada, né? Uhum. Então teve alguns percalços, né? Isso, logicamente, a gente não detinha essa administração, mas certamente o Parque Olímpico e Paralímpico está lá. Uhum. Né? A Vila dos Atletas é um empreendimento à parte, né, que os apartamentos foram vendidos. Né? Uhum. E todo esse trabalho que teve de acessibilização do metrô, do trem, das estações de trem, né? Dos treinamentos das pessoas, né? Dos hotéis, adequações de hotel, né? Então, treinamento com o pessoal. Então, eu acho que se não tivesse tido os jogos, certamente o Rio de Janeiro não teria dado esse boom aí em relação ao desenvolvimento urbano. Né? Pois é isso. Augusto, nós estamos chegando aqui ao final, queremos
agradecer a sua presença. E olha, Augusto, por falar em esporte paralímpico, nosso próximo podcast será com a medalhista brasileira, a paratleta Raíssa Machado, viu? Não perca, vai ser uma excelente conversa. Ela vai nos contar como é que saiu do interior da Bahia, né, e conseguiu aí, né, brilhar para o mundo e trazer medalhas para nós. Mas nós queremos agradecer demais aqui a sua presença. Vamos marcar outra hora para a gente conversar mais, para você nos contar em detalhes, né, com mais detalhes ainda, como se deu todo esse trabalho no Rio de Janeiro, Augusto. Ok, eu que agradeço, Antônio. E é uma satisfação, né, de trocar ideia, de ouvi-lo, né, da gente ter a oportunidade aí de disseminar de alguma maneira, né, todo esse aprendizado que a gente teve ao longo da vida, né, e eu desejo sucesso, né, nesse trabalho que você tem total, né, conhecimento e um jornalista profissional e nato, né, que você é espetacular, né, com todo esse com todo esse coração bom que você tem aí. Ô, Augusto, muito obrigado. Se você gostou da nossa conversa e quer saber muito mais acerca deste assunto, pode continuar conversando com a gente nos comentários. Aproveite, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Grande abraço e até o próximo episódio.